Esta história de Atos capítulo 2, aonde se cumpre a promessa feita pelo Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Jesus, depois que morreu na cruz do Calvário, ele ficou por um espaço de 40 dias ainda na terra, aparecendo aos seus discípulos, provando que estava vivo, ressuscitado dos mortos, dando orientação, ensinando os seus discípulos sobre tudo o que eles deveriam fazer. E depois de 40 dias, o Senhor Jesus voltou para o céu. Ele estava ali no Monte das Oliveiras e de repente ele foi subindo e foi elevado às alturas e uma nuvem o cobriu dos olhos dos seus discípulos. E os discípulos de Jesus voltaram para Jerusalém num local chamado Cenáculo, onde eles se reuniram com cerca de 120 pessoas. E eles dedicaram uma oração, começaram a buscar em oração a presença de Deus. E as Escrituras informam que nos dias da festa do Pentecoste, eles estavam todos reunidos ali. Era de manhã e eles estavam em oração. E de repente cumpriu-se a promessa de Deus. Porque o Senhor Jesus disse assim: se eu não for, não enviarei o Espírito Santo. Se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo à terra. E o Espírito Santo ele veio com algumas manifestações sobrenaturais. E algumas manifestações aonde os discípulos e as pessoas que estavam ali ficaram de uma certa forma até assustadas. Porque quando o Espírito Santo desceu naquele local, eles tiveram uma sensação de que uma tempestade estava se aproximando. Era um barulho de vento, era como se um tornado estivesse se aproximando. Aquele vento veemente, impetuoso, bateu naquela casa. Mas como tem acontecido com muitos ventos, de destelhar, de derrubar, de quebrar, aquele vento foi diferente. Aquele vento não trouxe nenhum tipo de calamidade, nenhum tipo de destruição, não é? Aquele vento veio, bateu nos quatro cantos daquela casa e entrou dentro da casa. E quando aquele vento entrou dentro da casa, ele já não era mais um vento, ele já era chama de fogo. E aquele fogo, ele foi dividido em línguas de fogo, que pousou sobre a cabeça de cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas. E eles começaram a fazer um barulho muito forte. A alegria foi tão grande que eles começaram a gritar. Porque quando o coração humano se enche de alegria ao ponto de se transbordar de alegria, a pessoa chora, a pessoa grita, a pessoa pula. E foi exatamente o que aconteceu com aquele grupo de 120 pessoas. Parecia um grupo de 120 mil. Todos estavam glorificando, gritando bem alto, manifestando a sua alegria. Isso chamou a atenção de toda a cidade. Jerusalém praticamente parou. Jerusalém ficou pasmada diante daquele barulho e toda a cidade se ajuntou diante do cenáculo. E eles começaram a deduzir, pensando que aqueles homens estavam bêbados. Então, o apóstolo Pedro se levantou dentre a multidão e falou com aquele povo. E disse: nós não estamos bêbados. Esse povo não está bêbado porque agora são 9 horas da manhã. Mas o que vocês estão vendo é o que disse o profeta Joel. A promessa de Deus, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. Então eu quero dizer a você, meu querido e amado ouvinte, você que está nos acompanhando pelo programa de rádio, você que nos acompanha pela internet, você que está nos acompanhando, o nosso programa, eu quero dizer a você
que quando o Espírito Santo de Deus entra na vida de uma pessoa, acontece uma mudança, acontece uma transformação. O medo vai embora, a angústia desaparece, não é? Aquela sensação de fracasso, de desespero também desaparece. Aqueles homens se levantaram para testemunhar, para testificar daquilo que o Senhor Jesus havia falado. Então Pedro disse: olha, o que vocês estão vendo é o que Deus disse através do profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando que nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias tem aumentado a iniquidade na terra. Quando você liga uma televisão, existem vários telejornais apresentando mortes, violências, estupro, roubo, assalto, guerras, fome, peste, né? É o chikungunya, é o zika vírus, é o ebola, é tanta doença, é tanta catástrofe, é tanta maldade, é tanta coisa feia, tanta coisa ruim que está acontecendo e a televisão está divulgando. Mas a história mostra que não é só o lado ruim que está se manifestando, não é só as trevas que está se manifestando, existe também a manifestação de Deus. Nos últimos dias, Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne. É grande o número de pessoas que estão sendo curadas, que estão sendo libertas, que estão sendo livres, livres das drogas, livres da maconha, da cocaína, da heroína, do cigarro, da bebida alcoólica, livre da violência, livre do pecado, livre dos seus traumas, da sua angústia, da depressão. Então é grande a manifestação do poder de Deus também nos últimos dias, como aconteceu no programa que nós estamos apresentando. Há 10 minutos atrás, uma senhora telefonou aqui na emissora que o seu filho estava cego. Ela ligou desesperada: o meu filho está cego. O que nós falamos? Não desespere, crê somente. Ela creu, colocou o nome do filho na lista da oração, nós oramos. Oramos, o que aconteceu? O filho dela passou a enxergar, está completamente curado, enxergando. Aí você diz: mas como isso acontece? O que foi que aconteceu para um jovem que estava cego e agora está enxergando? De onde vem esse poder? É o Espírito Santo de Deus que está sendo derramado. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, nenhum milagre aconteceria, porque o Senhor disse na sua palavra: farei acontecer em cima no céu coisas espantosas e embaixo na terra milagres. Então os milagres estão acontecendo. Nós somos testemunhas de pessoas que já sararam do câncer, pessoas que sararam da tuberculose, pessoas que foram curadas da AIDS. Então, nós temos um índice muito grande de testemunhos de pessoas que foram curadas. E por que foram curadas? E como foram curadas? Foram curadas porque o Espírito Santo de Deus desceu do céu, veio na terra. Foram curadas porque tinham fé. Então quero dizer a você, não desespere, nem tudo está perdido. O Espírito Santo está conosco, ele está presente na nossa vida, está presente na vida daqueles que acreditam, e a promessa de Deus não é só para mim. O apóstolo São Pedro disse assim: a promessa de Deus não é só para nós, mas é para nós, para os nossos filhos, para aqueles que estão longe, e tanto quanto o nosso Senhor chamar. Você que está nos ouvindo, se você acreditar, o Espírito Santo de Deus virá sobre a sua vida e vai tirar a tristeza, vai tirar a angústia, vai tirar a vontade de morrer, a inclinação para o suicídio, vai tirar o medo, o trauma, o desespero, a aflição, e vai fazer com que você seja uma pessoa vitoriosa, vencedora. Acredite, tudo é possível àquele que crê, e aquele que crê verá a glória de Deus. Que Deus abençoe você grandemente e ilumine a sua vida em nome de Jesus.